Teoria hipodérmica é um modelo de teoria de comunicação segundo o qual uma mensagem lançada pela mídia é aceita e espalhada por todos os indivíduos em igual proporção. A teoria hipodérmica supõe que qualquer estímulo enviado pela mídia é imediatamente aceito sem resistência pela sociedade de massa. A preocupação básica desta teoria é justamente com os efeitos. Surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, período da difusão dos meios de comunicação de massa. Entender a sociedade de massa é fundamental para compreender a teoria hipodérmica. O que é a sociedade de massa? É um conjunto homogêneo de indivíduos, mesmo os que provenham de ambientes diferentes, heterogêneos e de todos os grupos sociais. Tem origem no século XIX, com a industrialização. A teoria hipodérmica é um modelo que nasce a partir da primeira reação que a difusão dos meios de comunicação de massa despertou nos estudiosos. Foi baseada na psicologia behaviorista, que estuda o comportamento humano com métodos de experimentação e observação das ciências naturais e biológicas. Entendia a ação humana como resposta a um estímulo externo. A passividade do receptor é a principal característica do indivíduo nesta teoria. Todo membro do público de massa é pessoal e diretamente atacado pela mensagem. Harold Lasswell, cientista político e teórico da comunicação e um dos principais fundadores da psicologia política, disse: cada indivíduo é um átomo isolado, que reage sozinho às ordens e às sugestões dos meios de comunicação de massa monopolizados. Assim ele explicou a ação dos meios de comunicação junto ao indivíduo. Se uma pessoa é atingida pela propaganda, pode ser controlada, manipulada e induzida a agir. Os meios são vistos como onipotentes. Os efeitos eram vistos como sendo diretos, sem interferências de outros fatores. Uma das principais críticas ao modelo teórico é que dentro de sua concepção causa-efeito existe a negligência com as relações interpessoais, pois na medida em que se percebe que os efeitos não são diretos, a resposta ao estímulo se defronta com fatores psicológicos, quebrando a ideia de linearidade no processo. Foi considerada simplista, pois não levou em consideração, por exemplo, as diferenças sociais e as opiniões das lideranças políticas. Teoria do espelho. Qual o papel do jornalista na produção de notícias? Por que as notícias são como são? Afinal, qual o papel do jornalismo na sociedade? A base dessa teoria é a ideia-chave de que o jornalista é um comunicador desinteressado, isto é, um agente que não tem interesses específicos a defender e que o desviam de sua missão de informar, procurar a verdade, contar o que aconteceu, doa a quem doer. O novo paradigma das notícias como informação iria substituir o velho paradigma que concebe o papel dos meios de comunicação social como arma política e jornalistas como militantes partidários. Com o novo paradigma, o papel do jornalista é definido como observador que relata com honestidade e equilíbrio o que acontece, cauteloso por não emitir opiniões pessoais. Até hoje, os jornalistas costumam defender a teoria do espelho como base na crença de que as notícias refletem a realidade. Isso acontece porque ela dá legitimidade e credibilidade aos jornalistas, tratando-os como imparciais, limitados por procedimentos profissionais e dotados de um saber de narração baseado em método científico que garante um relato objetivo dos fatos. Sobre as críticas à teoria, existe o argumento de que a linguagem neutra é impossível, pois não há como transmitir o significado direto sem mediação dos acontecimentos. Além disso, as notícias ajudam a construir a própria realidade, o que inviabiliza a existência de um simples reflexo do real. Na verdade, os próprios jornalistas estruturam representações do que supõem ser a realidade no interior de suas rotinas produtivas e dos limites dos próprios meios de comunicação. Teoria newsmaking. O newsmaking dá ênfase à produção de informações, ou melhor, à potencial transformação dos acontecimentos cotidianos em notícia. A atenção desses estudos está sobre o emissor, no caso, o profissional da informação, visto enquanto intermediário entre o acontecimento e sua narrativa, que é a notícia.
As pesquisas do newsmaking também incluem um relacionamento entre fontes primeiras e jornalistas, também como as diferentes etapas da produção informacional, seja ao nível da captação da informação, seja em seu tratamento e edição, e enfim, em sua distribuição. No livro Teorias da Comunicação de Mario Wolff, a teoria se articula em 3 vertentes principais: a cultura profissional dos jornalistas, táticas, códigos, estereótipos e símbolos relativos aos meios de comunicação de massa, que criam e mantêm paradigmas profissionais e autoimagem. 2. A organização do trabalho, convenções que determinam e definem o que seja notícia e legitimam os processos produtivos das mesmas, constituindo o conceito de noticiabilidade. 3. Os processos produtivos das notícias, legitimados pela organização do trabalho. De acordo com a socióloga Gay Tushman, os órgãos de informação devem cumprir 3 obrigações para produzir o noticiário: tornar possível o conhecimento de um fato desconhecido como acontecimento notável. 2. Elaborar formas de relatar os acontecimentos que não tenham a pretensão de dar a cada fato ocorrido um tratamento idiosincrático, peculiar, incomum. 3. Organizar e situar o fato no tempo e no espaço, de modo que os acontecimentos noticiáveis possam afluir e ser trabalhados de forma planificada. Ou seja, Tushman quer dizer que o processo de produção da notícia é planejado como uma rotina industrial. Tem procedimentos próprios e limites organizacionais. Embora o jornalista seja participante ativo na construção da realidade, não há uma autonomia incondicional em sua prática profissional, mas sim a submissão a um planejamento produtivo. Teoria Gatekeeper. O gatekeeper é um clássico exemplo de teoria que privilegia a ação pessoal. O conceito refere-se à pessoa que tem o poder de decidir se deixa passar a informação ou se a bloqueia. Ou seja, diante de um grande número de acontecimentos, só se tornam notícias aqueles que passam por uma cancela ou portão, gate em inglês. E quem decide isso é o porteiro ou selecionador, o gatekeeper, que é o próprio jornalista. Ele é o responsável pela progressão da notícia ou por sua morte, caso opte por evitar a publicação. O termo surgiu pela primeira vez em 1947, mas não se referia ao jornalismo. Ele foi elaborado pelo psicólogo Kurt Lewin para estudar as modificações dos hábitos alimentares em um determinado grupo social. Lewin percebeu que existem canais por onde flui a sequência de comportamentos relativos a um determinado tema. Esses canais desembocam em uma zona filtro, o gate, que é controlada por quem tem poder de decidir, o gatekeeper. No caso dessa pesquisa específica, era a decisão doméstica sobre que alimentos deveriam ser adquiridos para o consumo da família. A teoria do gatekeeper é uma das primeiras a surgir na literatura sobre os estudos do jornalismo. Seus contornos foram traçados na década de 1950 por David Manning White. Ele estudou o fluxo das notícias dentro dos canais de organização dos jornais, com o objetivo de individualizar os pontos que funcionam como cancelas. O pesquisador acompanhou a rotina de um editor não identificado, chamado de Mr. Gate, um jornalista de meia idade com 25 anos de experiência profissional, morador de uma cidade de 100 mil habitantes, cuja função era determinar as notícias que deveriam ser selecionadas entre as centenas de despachos de agências que chegavam diariamente à redação. Nos anos seguintes, a teoria do gatekeeper foi perdendo prestígio. Estudos posteriores chegaram à conclusão que as decisões do gatekeeper estavam mais influenciadas por critérios profissionais ligados às rotinas de produção das notícias e à eficiência e velocidade do que por uma avaliação individual de noticiabilidade. Entretanto, nas palavras de Mario Wolff, um sociólogo e semiólogo italiano, o mérito desses primeiros estudos foi o de individualizar onde, em que ponto do aparelho a ação do filtro é exercida explícita e institucionalmente. Os estudos sobre a problemática do gatekeeper foram ampliados e passaram a se concentrar na maneira como a seleção é exercida, ou seja, na análise dos contextos relativos à escolha do selecionador. Um desses contextos é o de organização profissional da redação, também estudada nas teorias do jornalismo.
A teoria do agendamento defende a ideia de que os consumidores de notícias tendem a considerar mais importantes os assuntos veiculados na imprensa, sugerindo que os meios de comunicação agendam nossas conversas, ou seja, a mídia nos diz sobre o que falar e pauta nossos relacionamentos. A hipótese do agenda setting não defende que a imprensa pretende persuadir. A influência da mídia nas conversas dos cidadãos advém da dinâmica organizacional das empresas de comunicação, com sua cultura própria e critérios de noticiabilidade. Nas palavras de Shaw, citada por Wolff, as pessoas têm tendência para incluir ou excluir de seus próprios conhecimentos aquilo que o mais média incluem ou excluem do seu próprio conteúdo. É disso que se trata o agendamento. Na maioria dos casos, estudos baseados nessa teoria referem-se à influência entre a agenda midiática e a agenda pública. Entretanto, seus objetivos não são verificar mudanças de seu voto ou de atitude, mas sim a influência da mídia na opinião dos cidadãos sobre que assuntos devem ser prioritariamente abordados pelos políticos. No Rio de Janeiro, por exemplo, o assunto violência tem espaço diário nos jornais. Advém que temas os políticos mais falam. A ação da mídia, no conjunto de conhecimento sobre a realidade social, forma a cultura e age sobre ela. Para Noelle Neumann, citada por Wolff, essa ação tem 3 características básicas. Primeira, acumulação. É a capacidade da mídia para criar e manter relevância de um tema. Segunda, consonância. As semelhanças nos processos produtivos de informação tendem a ser mais significativas do que as diferenças. Terceira, onipresença. O fato da mídia estar em todos os lugares com o consentimento do público que conhece sua influência. Concluindo, a teoria do agendamento nos diz que as notícias pautam nosso dia a dia, nossas conversas, e isso acontece com o poder da mídia de selecionar o mais importante e nos fazer enxergar que aquilo. Às vezes o poder convencimento da mídia parece manipulação, mas não é. A mídia simplesmente expõe as notícias que julgam importantes e o público, tradicionalmente, acredita sem duvidar e repassa aquele assunto para frente sem questionar.